Expresso. Tratando especialmente da promiscuidade, aquela promiscuidade brasiliense do poder, que é normal numa democracia representativa. Você tem uma capital em que você tem a elite, a representação do poder que está exercendo naquele momento, né, o governo de turno, o oficialismo e a oposição. Essas pessoas ocupando o mesmo espaço físico, sendo todas elas parte de uma elite social urbana, elas se frequentam, elas vão aos mesmos restaurantes, as mulheres são amigas, eles fazem exercício na mesma academia de ginástica, os filhos vão para as mesmas escolas, vão para o mesmo clube no fim de semana, um convida no churrasco no outro, vão ao cinema junto. Então, essa promiscuidade, ela é normal numa democracia representativa em estágio normal. O que choca as bases é isso ser mantido, essa praxis assim, do pessoal bater boca no parlamento e depois sair para o barzinho, choca no momento em que foi rompida a normalidade democrática. Então, isso choca, porque a representação, por exemplo, sempre foi a minha impressão. O PT, especialmente o parlamentar, se comportou depois do golpe da Dilma Rousseff como se tivesse perdido uma eleição. Eu vi assim, logo depois da votação, a senadora Gleisi Hoffmann, eu vi a entrevista que ela deu na TV Senado, logo depois que ela saiu ali da votação, ela falou, então agora, né, nós passamos para a oposição, né, e fomos derrotados, então passamos para a oposição, e eles agora, esse governo, vamos ver como é que é. Então, assim, foi exatamente como se tivesse perdido uma eleição. A gente era governo, foi tirado, não eleitoralmente, mas na mente deles, sim, falou, então agora a gente é a oposição, e seguiu se comportando como se fosse uma oposição parlamentar. A todo momento, ele falava golpe, mas não agia como se tivesse sido golpe. Então continuou toda essa promiscuidade brasileira. Eu entendo que essas pessoas fazem isso, eu entendo, eu não estou falando aqui com nenhum demérito, que a política tem uma dose de teatralidade. Então, assim, aquela virulência que as pessoas fazem ali da tribuna, quando na verdade falam, você é um golpista, você é canalha, canalha, canalha. E aí depois vai ali no cafezinho do Senado e tal, não sei o quê. Eu entendo que tem isso e faz parte, Wellington, faz parte, porque ele está ali representando o anseio da base, que quer falar canalha, canalha, canalha. O problema é quando essa promiscuidade brasiliense submete o político, submete a grande disputa política. Então, a partir do momento que, por causa dessa promiscuidade brasiliense, esses representantes deixam de exercer o mandato no sentido de dar consecução às aspirações das bases, aí é um problema. E aí, no final, ontem a gente falou que isso extrapola até a representação política. Quando a gente colocou aqui questões dessa promiscuidade, com o advogado que vai defender o presidente Lula no TSE, indo anteontem lançar um livro seu em coautoria com Fux, que está em todo momento expressando como vai ser o golpe no TSE. E aí tem a foto dos dois, um do lado do outro. Ele até já teve aqui, Wellington, um cara ótimo. Mas um do lado do outro, segurando o livro, sorrindo. Então, assim, isso é característico de um golpe? Isso é o comportamento de quem está vivendo um golpe? E em lançamento de livro com o golpista, o representante do golpeado e o golpista num lançamento de livro sorrindo? Isso é o comportamento de quem está num golpe? Da mesma forma, Eugênio Aragão é o outro advogado que vai atuar no Tribunal Superior Eleitoral junto com esse. É crível que seja um golpe quando esse advogado, que foi ministro do governo, da Justiça do governo golpeado, se torna conselheiro da República do presidente golpista?
por votação do PT na Câmara. Essa promiscuidade brasiliense, que eu entendo, Wellington, não estou sendo moralista, eu entendo. O problema é um momento histórico que não comporta isso. Não comporta. Então, essa promiscuidade aí é problemática. É problemática, é por isso que a gente está aqui e é por isso que tem essa frustração nas bases. Porque essa representação continua se comportando como se estivesse em condições normais de temperatura e pressão lá da fixa, CNTP. Eles continuam se comportando como se tudo estivesse, como se nós estivéssemos nos anos 2000, nos anos 90. Não estamos mais. A luta desse ano de 2018 é definidora da nacionalidade. Ou a gente derrota o golpe nesse ano para preservar um espaço de construção de um projeto de desenvolvimento autônomo nacional, ou acabou. Ou o Brasil, se deixarem aquela história que o Zé Dirceu falou de deixar 6 anos e voltar depois, acabou. Daqui a 6 anos não sobrou nada. Não tem Embraer, não tem pré-sal, não tem aquífero Guarani, não tem petróleo, não tem nióbio, não tem nada mais. Já destruíram os direitos sociais, já desindustrializaram totalmente o país já virou um fazendão de soja, a economia já foi reprimarizada, não vai ter mais espaço para chegar um Lula. E aí daqui a pouco eu vou ler um breve diálogo que eu tive com uma fonte muito boa que eu tenho, e aí ele falou, calma, eu falei, o PT parece estar querendo virar o Partido Socialista Chileno, que é aquele que veio depois que o Pinochet já tinha consolidado lá, a ditadura longuíssima lá de quase 20 anos, o neoliberalismo todo do Chicago Boys, né, o experimento social original, que foram lá baixar o cacete no sentido figurado e no sentido concreto no Chile, no chileno, no povo. Aí entrou o Partido Socialista chileno sem poder fazer nada. O Chile já estava no livre comércio com todo mundo, não tinha mais como fazer ali uma proteção à indústria infante, desenvolvimentismo, já era um exportador de commodities e de fruta, entendeu? Já tinha abdicado de um projeto de desenvolvimento. Aí fica lá, aí é bonito, aí entra, aí faz comissão da verdade, aí faz reunião de lideranças progressistas da América Latina, faz esse tipo de coisa, mas o cosmético. Agora, o principal, que é lutar contra o imperialismo, projeto autônomo, já te passo, projeto autônomo e emancipação do povo, aí não tem como, porque já está totalmente consolidado. Então, essa história do PT dizer que vai esperar 6 anos para voltar depois, é para esperar o pessoal fazer o trabalho sujo. É o álibi para quem não quer lutar. Então, deixa entrar o golpe, acabar com tudo e a gente volta para ser um partido socialista chileno pós-Pinochet. Eu vou repetir e passar para você, Wellington. Não existe referendo revogatório 10 anos depois. Quem está falando essa história de vamos ocupar espaços para depois, não sei o quê, é porque não quer lutar e quer que faça um trabalho sujo para depois voltar e não precisar, já está tudo consolidado, derrota, e ficar só fazendo melhorias cosméticas, Wellington Calazans. Eu falei administrando o cemitério, mas é pior, é administrando um fazendão de soja. Nós estamos sob uma guerra, uma sociedade totalmente alienada, porque não tem democracia na comunicação social do Brasil, não discute o que deve ser discutido e não percebe que vai às urnas apenas legitimar o próprio suicídio. É uma eutanásia, vamos falar assim. Não é? Pessoas com o voto vão atestar que aquele governante que vai vencer, que vai ser Alckmin, está autorizado a praticar a eutanásia. É isso. Essa é a eleição que vai acontecer no Brasil sem Lula. Sem Lula, a eleição já existiu. A eleição do Brasil não vai ser em outubro, vai ser dia 15 desse mês. Pronto. E reflita no fim de semana e parem de falar besteira sobre mim, sobre Rômulo, por causa de 2 deputados imbecis que não fizeram nada por Lula e Lula está preso até hoje mofando. E eles exibindo fotos com Lula para pedir voto a você. Esses oportunistas de ocasião. Entrou pela janela, não teve voto suficiente para chegar. Entrou como suplente. Está se estirando todo. O outro passou a perna no cara que ele era assessor. Tá?
chegou à liderança do partido também por meios extremamente não recomendáveis. Então, não pensem que o PT é puro sangue, porque não é. Zé Cardoso está lá dentro, Mercadante está lá dentro, assim como Marta estava até um dia desse, Eucídio estava até um dia desse. Tem muita porqueira ali dentro. Marina Silva, Wellington Calazans. Marina Silva, olha só, bem lembrado. Ela é tão insignificante que a gente quase nem lembra dela. Wellington, eu acho que eu estava revendo a participação do Samuel na quarta-feira para fazer a edição do vídeo, e ele falava que o PT é disparado, e vai continuar sendo por muito tempo, o melhor partido do Brasil, mas é por causa das suas bases. As bases do PT são as melhores, é o povo está no PT até hoje o PT está ali. Agora, realmente, tem uns aparatistas, não são todos, não vamos generalizar, esse pessoal da máquina partidária, que é o pelego, ele viveu disso, de vender os nossos sonhos para a direita, capitalizar e falar, olha, eu consigo controlar, eu consigo desanimar aí a luta e tal, vou conseguir esvaziar a resistência no sindicato, plantando história de que o Lula vai se entregar, foi isso que eles sempre fizeram, não vou esfriar para ninguém ir lá em Porto Alegre no dia do julgamento, né, fazer ato paralelo aqui em São Paulo. Eles vendiam disso, de corretagem da luta da gente vendendo para a direita. Tem pessoas lá que fizeram sua carreira nisso, esses aí que você mencionou nomeadamente. E aí, essa é a última dúvida, Wellington, é o papel a que o PT vai se prestar nessa farsa que você relatou. É uma farsa, está tudo armado para o Alckmin ser o próximo presidente, chegar lá, ficar os 6 anos que o José Dirceu previu e fazer toda a maldade, para acabar toda a opção e a esquerda, quando voltar ao poder, ter o álibi de não poder mais desfazer o que foi feito pelos malvadões do golpe. Então, falta saber o papel que o PT vai desempenhar nessa farsa. Eu falei no início do programa, encontrei aqui, Wellington, quando eu registrei que talvez a intenção do golpe, com essa história do José Dirceu falar em 6 anos, né, e ter essa ideia do plano B tenha sido de que ele entrasse no PT e conseguisse defender essas ideias internamente na ausência do Lula, então mantiveram o Lula preso e soltaram ele. Esse artigo foi publicado no dia 27 de junho de 2018, e é o título que eu já mencionei aqui, que é a história Peron Câmpora, que é essa farsa que você disse que foi criada pelo Emir Sader e que está sendo disseminada até pelo entorno do Lula desde o início do ano, essa história de dizer que vão eleger o plano B, que o plano B vai indultar o Lula e na sequência vai chamar a eleição e vai eleger o Lula. Eu já falei, é mentira. Indulto não limpa a ficha criminal. Que limpa a ficha criminal é anistia. Alguém acha que o Congresso, esse Congresso aí, só quem pode votar anistia é Congresso. Você acha que esse Congresso aí vai votar anistia para o Lula voltar a ser elegível? Para que fizeram tudo isso então? Para que fizeram golpe? Para que estão tirando esse ano? Para votar e deixar ele voltar ano que vem? É mentira. Mas o entorno do PT que quer vender a história do plano B, até o entorno do Lula, muito me frustra, pessoas da confiança do presidente Lula já não são burros, Wellington. Eu já publiquei esse artigo 27 de junho falando o que é óbvio. Se conversar com qualquer constitucionalista, ele vai falar a diferença, ou penalista, a diferença entre indulto e anistia. Então, tá lá essa questão. É mentira a história de dizer que vai eleger o plano B para indultar o Lula. Inventaram uma fake pesquisa qualitativa do PT essa semana para dizer que o eleitor do PT quer isso, que entre e indulte o presidente. Por favor, você acha que o pessoal na esquina está discutindo indulto? É uma palhaçada, uma pesquisa fabricada, plantada com essa história aí para dizer, para respaldar o que eles já diziam. É engraçado, eles lançaram a tese, Wellington, tese acadêmica. Olha isso, Emir Sader falando de Peron Câmpora 73, e ele quer dizer que o povo na esquina, no barzinho, está discutindo Peron Câmpora 73. Por favor, né? Não insultem a nossa inteligência. Eles ficavam falando isso lá, desde lá, e agora querem dizer que a pesquisa qualitativa está dando isso. Lá, nesse artigo eu mostrei a farsa, falei da história da anistia, do indulto, e aí no final, eu tinha colocado lá como um PS, era só uma sugestão, assim, quem era mais esperto pescou, botei PS. A libertação de José Dirceu e não de Lula, ontem, pela segunda turma do STF, tem algo a ver com tudo isso? Com a história de Plano B e Peron Câmpora 73? Vejam um curioso comentário de um certo, alguém que assina como peronista, no site do mesmo Paulo Henrique Amorim. Aqueles comentários que ele destaca, faz banner, ele botou assim, ó: Dirceu vai ser o mascherano do PT, arrumar o time. Peronista, lá no Conversa Fiada. E também quero lembrar
que um autopetista que publica sob pseudônimo lá no Paulo Henrique Amorim, assina como Tiradentes, meu Deus, fugiu o nome agora, da Silva Xavier, Joaquim José da Silva Xavier, assina como Tiradentes. Essa semana, na semana passada, publicou um artigo falando isso. É óbvio que o Lula tem alternativas, lembrem de Perón Câmpora, um grande petista que publica lá sobre esse pseudônimo falando essa coisa. E aqui esse peronista dizia que o Dirceu ia ser o Mascherano e ia chegar para arrumar o time. Então, essa foi a especulação, coloquei lá quem era mais esperto pescou. Então, é a dúvida que a gente fica, Wellington, do papel do PT, se ele está aí, é aquela dúvida, Wellington, o PT vai entrar com o STF com tudo do Jucá? O contudo vai incluir o PT? E aí eu coloquei, Wellington, para terminar, essa questão aí nesse artigo do Bolsonaro, falando que é isso, está contratada essa eleição fake para colocar o Alckmin na presidência e poder fazer livremente toda a maldade. Falei, resta saber o papel do PT. E aí eu publiquei print screen, com autorização, evidentemente, de uma fonte minha muito boa, que já me deu insiders fenomenal. Foi essa fonte, Wellington Calazans, que me falou aquela história que arrepiou um dos guerreiros, que é a história do caixinha suprapartidário lá na Lerge. Publiquei discretamente no site, não sabia que o cara tinha ficado louco com esse artigo. Lá, um dos deputados guerreiros, do Rio, evidentemente. Colocou a história da caixinha suprapartidária que o PMDB inventou no Rio, que o Eduardo Cunha levou para Brasília. O pessoal ficou louco com essa história. Enfim, um dia voltaremos a essa história com mais detalhes, mas foi só para saber a qualidade dessa fonte. Essa fonte... Diga, Wellington. Tem muito lixo em tudo isso, né, Romulo? Muito lixo, muito rabo preso. E aí, é muito lixo. A gente está pesquisando muito sobre lixo lá no Rio Grande do Sul. Sobre lixo, né? Pois então, aí eu coloquei o seguinte, conversa franca com fonte que recebe a política nacional, inclusive o Lula, na sala de jantar da casa dele, desde que ele usava fraldas. Um pseudo privilegiado, conhece por dentro e por fora. Aí ele veio falar comigo, ele viu que a história da Marília, a reação, Marília Reis, eu entendi. Ele falou, vem cá, eu não vou assistir o vídeo que vocês fizeram lá, que ontem o programa ficou com 3 horas. Aí ele falou, resume em 2 linhas. Aí eu falei, olha, eu vou te mandar as minhas anotações que eu fiz. Aí expliquei pra ele por que eu achava que era um erro. Não entra aqui no caso, a gente já discutiu isso a exaustão no programa. Aí ele fala assim, afinal de contas, a minha ideia é a seguinte, se o PSB não fosse fechar não fizesse isso, se eles não fizessem isso, de abrir mão da candidatura da Marília Reis, o PSB ia fechar com o Ciro. Aí falou, e vamos combinar? O Ciro Gomes é muito melhor candidato do que todos os postes aventados até agora pelo PT. Ontem ele provou isso, quando ele foi lá, eu não vi, mas parece que ele foi na Globo News e massacrou aquele pelotão lá da Globo News. Acho que deixado à solta, o Ciro Gomes destrói a hegemonia do PT na esquerda. Eu falei, pois é, esse é exatamente o meu ponto. Foi mais um indicativo, essa história do PSB lá de sacrificar a Marília Reis, foi mais um indicativo de que o candidato não é o Lula. O Lula não precisava tirar 30 segundos do Ciro Gomes. Quem precisa é o Haddad, que é ruim de voto e ruim de política. Eu falei, você viu a nota que a Glaze e a direção soltou? Aí ele falou, não vi, me manda tal. Aí eu mandei aquela nota que a gente tinha mandado, inclusive, era o Wellington. Eu vou ler só o primeiro ponto da nota. Ontem a direção do PT soltou essa nota porque estava apanhando a torta e a direita. Ele falou, abro aspas para a nota do PT. Sobre PSB e PT. Item 1. É uma estratégia nacional resgatar a aliança com o PSB, um partido em disputa. No Nordeste e no Norte apoiarão Lula, ou quem ele indicar. Direção do PT já botando a história de Lula ou quem ele indicar. Isso aí já anula todo o resto, querendo dizer que é pelo Lula, não é pelo Lula. A história toda do PSB foi pelo Haddad, foi porque ele é ruim, ele precisa, se deixar o Ciro Gomes com os 30 segundos, ele ia trucidar o Haddad. Então precisa tirar. Nós não estamos apoiando o Ciro Gomes, estamos mostrando que o candidato não é o Lula. É isso que a gente está falando. A deixar as coisas como estão, a gente está aqui falando isso porque a gente quer reverter. Está alertando as bases. A deixar as coisas como estão, o Wellington falou, a eleição se resolve lá no dia 15 com aquele teatro de telequete de recurso. E aí ele falou o seguinte, ele falou, isso, aí eu falei, o candidato, eu falei, lendo essa frase, o candidato é o Lula. A Glaze, que era a mulher que inventou a história de não tem candidato B, C, D, é Lula de A a Z, a riminha, ela que lançou, ela que falou que a Lula tem as últimas consequências. Referendar uma nota dessas é uma derrota enorme
para o nosso campo, que é Lula de AZ, Lula ou nada. Aí ele falou, bem, mas isso já está posto que o Haddad é o candidato. Aí ele falou, mas ele acha, e aí eu tenho essa discordância dele, Wellington, ele acha que o Lula está por trás dessa articulação, que já aceitou que é plano B, que vai fazer e tal. Eu não acho. Até por aquele vídeo que nós publicamos aqui mostrando como ele foi traído no sindicato, muita gente dizia isso, ele sabe de tudo, ele sempre soube, vocês estão subestimando, ele é que está por trás disso. Naquele vídeo está claríssimo que ele foi enganado. Duplo Expresso. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Falei, mas nós também pensamos. Nós também queríamos que tivesse sido só uma semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos. Dividir isso com vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer. Só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar que se não tivesse um processo para que ele cumprisse a pena, ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso ao julgamento, a essa situação, se vocês acham que ele devia ser legal ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, e decretar prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias.
Porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, gente, ó, tranquilidade. Engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980. Estou muito mais tranquilo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe, quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente. Para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, tô leve, com a consciência tranquila, de que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês. Bom final de semana e, se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. A Glaze foi enganada pelo José Eduardo Cardoso. Então, eu não acho... Esse pessoal que tá falando que ele tá por trás de tudo, ele fala, ó, olha aí o que tá ele dizendo, é Lula quem ele indicar, então vai ser ele. Eu falei, olha, não, é porque eles vão lá e botam uma arma na cabeça dele e falam, ó, vou matar sua netinha lá, agora sua bisnetinha que nasceu, ela vai aparecer lá num valão. É assim, ele fala, é quem ele indicar. No dia que estavam entrega, não entrega, se entrega, não se entrega, mataram o irmão de Lula e não foi... Primo dele lá em Pernambuco. Perdão, mataram o primo de Lula em Pernambuco e não foi notícia no PIG, Partido da Imprensa Golpista. Não estão de brincadeira. A gente aqui não está de brincadeira também. Os caras não estão. Ficar aqui amansando, isso tudo é uma grande palhaçada. É um risco isso que está acontecendo com o Brasil, essa redução do debate para essa tentativa de normalizar uma invasão que estamos sofrendo dentro do Brasil. O Brasil é vítima de uma guerra híbrida. Estão roubando o petróleo do Brasil. Estão roubando, é por causa do petróleo. Tem negócio de misógino. Até, olha, um advogado, amigo meu, que mandou uma mensagem parabenizando pelo programa, ele sempre pede para não ser identificado, eu respeito isso, obviamente. Mas ele falou assim, ó, Wellington, a conclusão que eu cheguei depois que você e Rômulus fizeram ali o fechamento do programa de ontem, é que Dilma não sofreu impeachment, ela pediu demissão e negociou a indenização com o Senado, com a candidatura ao Senado lá na frente. É uma boa reflexão isso, viu? Ô, Wellington, isso aí nunca é demais parar para refletir sobre isso. Isso aí me faz pensar justamente nessa parte final do que esse cara falou. Ele falou que não entendeu o fuzuê da militância, essa questão da Marília Reis. Saiu a notícia hoje, Wellington, que o diretório local, para entender o tamanho do erro do PT, saiu a notícia dizendo lá que o PT de Pernambuco fizeram uma reunião e de 251 delegados, olha o que eu falei aí, que eles vão destruir, vai ter uma grande debandada, eles vão destruir o PT em Pernambuco por uma geração, por 20 anos, como destruíram no Rio de Janeiro com essas intervenções. De 251 delegados, 230 votaram pela manutenção da candidatura dela e não fazer apoio com Paulo Câmara, que foi fundamental para articular o golpe, para articular o impeachment e que apoiou o Aécio em 2014. Como que o PT quer que esse eleitor de Pernambuco vote na reeleição dessa pessoa, que inclusive é um péssimo governador? Não tem como. Então, eles estão rifando, não é nessa eleição. E aí pode prometer, ainda bem, essa menina é brava, essa Marília Reis. Já devem ter prometido o seguinte, ó, você sai para deputada agora, daqui a 2 anos você é a candidata a prefeita do Recife, e não sei o que, vai ter financiamento. Ela, até agora, está irredutível. Espero que se mantenha assim. E espero que esse recurso que ela está fazendo ao Diretório Nacional, o pessoal caia em si do tiro do pé que eles estão fazendo. Estão destruindo. Pernambuco é um colégio eleitoral importantíssimo. É um dos que dá a maior porcentagem de voto ao PT. Eles estão destruindo
destruindo o PT no Estado, como destruíram já antes o do Rio de Janeiro. Aí essa fonte estava falando da história de indenização, qual é o papel do PT na farsa, se ele vai querer desempenhar ou não. Aí a fonte diz o seguinte, ó, eu não estou entendendo esse fuzuê com a Marília Reis, porque ele observa a política, ele sabe disso aí de acordo, de trás para frente. Ele falou o seguinte, ó, eu acho assim, o PT fez o que ele sempre fez, e aquilo que ele faz de melhor. Ele tenta garantir, o projeto dele é garantir a hegemonia sobre a esquerda. E como não tem nenhum quadro, ele é cruel, como não tem nenhum, ele botou em letra garrafal, nenhum quadro no PT além de Lula, eles conseguem garantir a eleição do poste, eliminando a possibilidade de todos os demais, que inclui o Ciro Gomes. Você acha que eu estou viajando? Eu falei, não. É isso mesmo. Aí eu perguntei, você viu o vídeo da traição? Aí coloquei lá no post, tá o videozinho da traição. Ele falou, aquele vídeo foi realmente bem elucidativo. Aí ele falou, olha, essa coisa da Marília Reis é realpolitik, é coisa, eu acho que não sei o quê. Eu falei, esse é o problema. O problema, ele falou, a eleição já foi pra direita, entendeu? Vai ser, já tá feito, já tá contratada a eleição do Alckmin. Eu falei, olha, o problema é o seguinte, o PT está tratando como uma eleição normal, o que não é, o que é a batalha da nacionalidade. Aí ele falou, olha, é a única eleição possível, o que eles podem fazer é tentar manter, ele não falou nem crescer, hein? Tentar manter o espaço no parlamento para esperar aí, e por isso que eles estão segurando a candidatura do Lula até o máximo, para o pessoal votar, lembrar 13, e votar para o deputadinho e para o senador, nem senador, né? Eles abriram a mão de senador, votar no deputadinho 13, é isso que eles querem fazer. Aí eu falei, ele falou antes que o PT, o que sempre fez foi lutar para manter a hegemonia na esquerda, sobretudo. A prioridade número 1 de estratégia do PT é sempre manter a hegemonia na esquerda. Eu falei, olha, se o PT só quer manter a hegemonia na esquerda, ele quer voltar já daqui a 8 anos, ou então 6 anos, como disse o Zé Dirceu, que recomeça a luta daqui a 6 anos para voltar daqui a 8, com o serviço sujo todo feito pelo golpe. Já não tem mais Embraer, já foi reinstalado nos Estados Unidos, não tem pré-sal, não tem nióbio, não tem direito trabalhista, não tem orçamento, não tem faculdade pública, como a gente está vendo que daqui a 8 anos não tem nada. Aí eles entram, tô de mão atada, é a realidade do país, já está consolidado. Não existe referendo revogatório 10 anos depois. Então, é um álibi muito conveniente, deixa os malvadões entrarem agora e fazerem tudo, e aí chega essas pessoas lá na frente sem poder fazer nada. Eu falei, ó, então é isso, eles querem manter a hegemonia na esquerda enquanto aqui, para chegar depois de 8 anos com o serviço sujo todo feito. O cara falou, claro. Eu falei, eles vão virar um partido socialista chileno pós-Pinochet. Eu falei, se esse é o caso, é melhor que suma logo. O que estão fazendo? Essa hegemonia, a gente quer manter isso, para os caras chegarem e manter a farsa gerações até lá na frente. Aí ele falou, não, mas pode virar, você está dizendo que vai virar necessariamente Partido Socialista chileno depois do Pinochet? Não, olha, pode virar o que o PT foi pós-Fernando Henrique, que também fez o trabalho sujo, Fernando Henrique. Eu falei, não. O PT pós-Fernando Henrique tinha muita coisa ainda preservada. O Fernando Henrique destruiu muito, mas ainda tinha. Então, conseguiu fazer o Odebrecht espalhar pelo mundo, Petrobras se tornar entre as 10 maiores petroleiras do mundo, descobriu pré-sal, conseguiu fazer BRICS. O Brasil se tornou um player internacional. Daqui a 8 anos, o Brasil não é mais nada, é um fazendão de soja totalmente integrado, não tem mais desenvolvimento autônomo, a gente já não vai ter mais indústria, já estamos integrados no projeto americano, não tem reversão. Se a gente perder esse ano, tinha uma reversão possível ainda quando a gente derrotou o Fernando Henrique. Agora, esse ano, não vai ter mais reversão. Então, essa é a diferença, por isso que é definidor. Ele falou, não é tão ruim. É ruim sim. Se perder esse ano, acabou a nacionalidade brasileira. É por isso que o PT não pode participar dessa farsa. Aí eu falei, olha... Ele concluiu falando o seguinte, Wellington, olha, o Alckmin já está no segundo turno. Você sabe, né? E aí colocou entre parênteses, fraude. Falei, é claro que eu sei que é fraude. E aí eu termino o artigo com a pergunta, então, o PT vai entrar no Supremo, com o Supremo, com tudo do Jucá? E aí converge com o que você falou, Wellington, nós descobriremos já nas próximas semanas. Duplo Expresso.